Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, os servidores que estão na galeria nos visitando, sejam muito bem-vindos. Colegas, chegamos ao mês de junho, estamos no mês 6. Passaram-se 6 meses de nossos mandatos. E se os colegas ainda não se aperceberam e não atentaram, logo nos primeiros dias de julho acontecerá o nosso recesso parlamentar. Isto faz desta minha fala, deste meu discurso, a minha última oportunidade de usar desta tribuna neste semestre. Só voltarei a falar, querido amigo Guilherme Sampaio, você só terá o desprazer de me ouvir falar até hoje. Eu passo depois disso, somente a secretaria ao vereador em agosto. Maito Félix. E nesse dia que marca o fim de uma fase e o início de uma nova, eu penso que é importante que eu intimamente, venham me cobrando isso, eu penso que é importante que eu faça algumas considerações, algumas ponderações e faça a mim mesmo e a nós e aos fortalezenses algumas perguntas. Eu tenho ouvido nestes 6 meses e não tive a oportunidade de discorrer sobre esse assunto, notadamente pela fala do líder da prefeita, meu colega Acrisio Sena, às vezes pela voz do meu amigo Ronivaldo Maia, vereador Marcelo, outras vezes... Só passar a presidência para o vereador Roberto. Outras vezes pelo nosso querido Paulo Facó. Eu tenho ouvido muitas vezes nós falarmos da absoluta, da majoritária legitimidade, incontestável legitimidade que a atual gestão, que a atual prefeita detém, por ter sido eleita em 5 de outubro, no primeiro turno. Essa votação teria catapultado a prefeita à estratosfera do inatingível. Veja bem, vereadora Magali, tudo pode e tudo está cobertado pelo manto sacrossanto da eleição no primeiro turno. Isso, vereadora Eliane Novaes, é inquestionável. E eu gostaria de fazer algumas ponderações, porque acho que existem erros crassos e grosseiros de interpretação, acho que há equívocos de toda sorte, filosóficos, políticos e ideológicos nesta tese. Se não, vejamos, eu quero inicialmente dizer que o pacto político, o contrato social, presidente Paulo Facó, que é realizado entre um povo, entre o eleitor, vereador Adail, e um candidato, ele se dá por uma relação de confiança que existe quando da campanha, porque eu ofereci à cidade um projeto, eu ofereci à cidade um conjunto de promessas e o eleitor acreditou. Se no dia seguinte eu passo a ter uma prática administrativa, uma prática política, vereador Carlos Dutra, diferente daquilo que eu prometi, rompe-se o contrato. É bem verdade que não se rompe formalmente, porque a pessoa se elegeu, senhores servidores, mas moralmente o contrato se rompeu. É por isso que alguns países mais maduros, mais desenvolvidos, mais velhos na democracia do que o Brasil, têm um sistema, têm uma instituição eleitoral chamada recall. O que é o recall? Recall é aquela condição que o eleitor tem, vereadora Eliane Soares, de chamar para si novamente, de trazer para si novamente, de caçar, de tomar o mandato que ele deu no dia da eleição. Por quê? Porque aquele gestor não está agindo de acordo com aquilo que ele prometeu. A qualquer tempo, eu posso retirar de um prefeito, de um governador, contanto que ele não cumpra aquilo que defende, o seu mandato. Eu penso que eu não preciso dizer que se nós tivéssemos um recall, se nós tivéssemos um plebiscito na cidade de Fortaleza, eu tenho certeza absoluta, até porque 3 grandes instituições de reconhecimento nacional promoveram em Fortaleza, e eu tive acesso a 2 delas, 3 grandes pesquisas, 2 grandes partidos e uma grande confederação, realizou 3 grandes pesquisas na cidade de Fortaleza, e a resposta é aquilo que todo fortalezense já sabe. Mais da metade daqueles que votaram na atual prefeita
na atual gestão, não repetiriam seus votos. Não repetiriam seus votos. Dos 38% dos eleitores, dos 22% dos fortalezenses que votaram na atual prefeita, a maioria deles não votaria de novo. Atentem que eu disse e acompanhem, vereador Ciro Albuquerque. Atentem para o que eu disse. Atentem para o que eu disse. 38% dos eleitores e 22% do fortalezense. Porque, veja este cálculo, vereador Maírton, e eu vou pedir licença aos senhores para tratar de maneira genérica e arredondando os números. Não serei exato. Mas Fortaleza tem, vereador Carlos Mesquita, aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Destes 2,5 milhões de habitantes, vereador Roberto Mesquita, 1,5 milhão deles somos os eleitores. A atual prefeita teve na casa dos 500 mil votos, na casa, em torno de 570 mil votos, e elegeu os prefeitos de Fortaleza. Isso representa 38% do eleitorado fortalezense, de 1,5 milhão de pessoas, e representa 22% do universo da cidade de 2,5 milhões de pessoas. Portanto, é uma gestão da minoria. Vocês me perguntam, mas como é que foi eleita no primeiro turno, se eu preciso de 51%? Ora, é simples, os senhores todos sabem. É porque o cômputo, o cálculo para fins eleitorais, não leva em consideração, ou digo melhor, leva somente em consideração os votos válidos. Mas vejam, 2/3 dos fortalezenses não querem essa administração. De 1,5 milhão de eleitores, apenas 570 mil votaram nela. Outros 2/3 disseram, eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para a cidade. Votaram no Moroni, votaram no Aguiar Júnior, se abstiveram, anularam, não se deram nenhum trabalho de ir. O que interessa é que não querem. A atual gestão está aí porque foi lembrada por 22% dos 2,5 milhões de fortalezenses, por 38% dos nossos eleitores, que em número esmagador não se deu enojado que está da política. Infelizmente eu sou obrigado a dizer isso, Carlos Mesquita, como político que sou, enojados da política, boa parte dos fortalezenses nem se deu ao trabalho de sair de casa para votar. E outra boa parte saiu e disse, nulo, nesses aí não vota ninguém. E eles estão certos. A eleição de 2008 foi uma repetição da de 2004, que foi uma repetição da de 2000. Patrícia foi candidata em 2000, Moroni foi candidata em 2000. 8 anos depois, Moroni candidato, Patrícia candidato, Luiziane candidato. Vereador Marcelo, à parte, quando possível. Também Carlos Mesquita. Vejam, o povo está cansado disso. E aqui eu entro no que é o cerne da minha fala, e eu peço desculpas aos colegas, está aqui explicado porque esta é a primeira vez que eu falo nesse assunto. O tempo é sempre muito cruel com quem tem algo a dizer. E nós aqui, 41 vereadores, temos muito a dizer para a cidade. E eu entro aqui agora no cerne da minha fala, vereador Carlos Mesquita. O meu último pedido deste semestre aos 40 vereadores, ao povo de Fortaleza, coincide com o primeiro pedido do restante dos nossos mandatos. Esta casa, Roberto Mesquita, tem a obrigação moral, tem a obrigação política, tem o dever cidadão de apresentar à cidade de Fortaleza um novo projeto político para 2012. Nós não vamos poder repetir em 2012 Moroni, Patrícia e Luiziane. Acho compreensível, acho natural que a atual gestão queira, mais uma vez, repetir e permanecer no cargo. É do processo político, é louvável, é democrático. Nós é que não podemos deixar que Fortaleza, de novo, não tenha outra opção. O que eu quero pedir aos vereadores é que nós nos preocupemos menos conosco e mais com a cidade. E quando eu digo mais com a cidade, não são só as obras que nós precisamos levar às nossas comunidades, não é isso. Nós precisamos criar um núcleo pensante nesta casa, estimular e voltar a apaixonar, a animar, vereador Léo, meu irmão Léo, a animar o fortalezense para querer fazer política, para querer votar. As pessoas estão de tal sorte traumatizadas que nem conversar querem. Então, o que eu lhes peço, vereador Carlos Mesquita, que tem me ouvido tanto
Vereador Marcelo, Vossa Excelência tem mais 3 minutos para concluir seu pronunciamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Usa presidente. partes, vereador. Vereador Roberto Mesquita, vereadora Eliane, Magali, vamos nos unir. Vamos pensar essa cidade. Ela merece mais do que está aí. Nós merecemos mais do que está aí. Vamos apresentar algo novo, que possa honrar a tradição dessa cidade, que de bela não tem nada. Eu aproveito os 3 minutos do meu presidente, sempre consuetudinário, para ouvir vereadora Magali e vereador Carlos Mesquita. Sem dúvida. Obrigado, vereador. Então, somente para lembrar os servidores que nos visitam, que a boa ideia e a boa iniciativa do vereador, e eu concluo, presidente, já agradecendo vossa paciência, a boa ideia do vereador Carlos Mesquita tem registro e foi abraçada pelo atual regimento. A tribuna livre existe, se não me falha a memória, no artigo 107, é isso, Cleiton, Mimi? 97. E a tribuna livre existe e nós deveríamos sim estimular e lembrar, né, aos servidores, aos formadores de opinião, aos fortalezenses de maneira geral, que esse instituto existe e que ele precisa começar a ser exercitado. É bom e é saudável para a cidade. Agradeço aos vereadores e faço, nessa minha despedida, um último pedido. Não vamos deixar o sonho morrer, Ciro Albuquerque. Não vamos deixar a política morrer. A política como nós conhecemos, como você conheceu, Marco Teixeira, essa acabou. Nós temos que inventar uma nova política. E a política, como lembrou o vereador Carlos Mesquita, sem participação popular, não é política. Obrigado, um bom recesso a todos. Vereador Marcelo Mendes. Vereador Plácido, hoje o nosso presidente Zé do Carmo disse ser o dia 23 de junho um dos dias mais felizes da vida dele. Porque está formando, depois de uma vida, está formando um filho médico. Eu tenho certeza que se Plácido Sobreira, seu pai, fosse vivo, hoje também seria um dos dias mais felizes da vida de seu pai. Você, se não fizer mais nada nos seus 4 anos de mandato, já disse a que veio, e somente essa conquista, que eu, em nome do PTC, em nome da bancada que lidero, em nome da bancada que lidero, quero deixar muito claro, parabéns. Milhares, não são centenas, milhares de servidores, e não só aqueles da saúde, hoje têm seus direitos garantidos pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua equipe. Nós que testemunhamos suas idas e vindas a Brasília, com todas as dificuldades, mesmo antes de ser vereador. Eu fui seu colega contemporâneo de Colégio Cristos, brilhante aluno, que depois comprovou as nossas teses e nossas expectativas no mundo do direito, na advocacia. Também deu show. E agora, como vereador, Vossa Excelência deixa sua marca na história do servidor público municipal de Fortaleza. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela vitória. Você, me permita tratá-lo assim, entra para a história do servidor público municipal fortalezense. Obrigado.